Olá, sou o professor Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde UniCV e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a ACIM. Estamos iniciando mais um episódio do Poder e Educação, um programa que é transmitido pela rádio UniCV e também pelo canal YouTube da nossa instituição. E hoje vamos receber uma professora que tem uma história belíssima na educação, no ensino superior, principalmente relacionado à extensão, à relação com a comunidade. Ela é uma das mantenedoras da nossa instituição e ela exerce a função de diretora de extensão curricular, estágios obrigatórios e também responsabilidade social. Então, recebemos aqui hoje a professora Luzia. Professora Luzia, seja bem-vinda a este podcast da nossa instituição, que denomina-se Poder e Educação. Bom dia a todos, a todas. Obrigada pelo convite, Barbieri. É um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história. E a história muito longa, principalmente relacionada à educação superior, do trabalho com a comunidade. Então, Luzia, depois desta autoapresentação tua, gostaria de fazer algumas perguntas, começando aqui por esta. Você começou sua carreira em uma época de grandes desafios para a implantação de cursos universitários no Brasil. Como foi a sua experiência de criar o curso de comunicação social da UEL praticamente do zero? Bom, realmente foi uma época difícil. Eu formei na Exalc em licenciatura em Economia Doméstica. Mas, quando aluna, já escrevia num jornal em São Paulo semanalmente. Aí eu fui convidada pelos professores de comunicação para fazer mestrado. E eu fui fazer mestrado na USP, na Escola de Comunicações e Artes. Estava fazendo o mestrado, iniciando o mestrado, passei no concurso público na Universidade Estadual de Londrina, com 22 anos. E aí, a minha missão era implantar o curso de Comunicação Social, Jornalismo e Relações Públicas na UEL em 1974. Então, uma época de ditadura, uma época difícil, e começar com o curso de jornalismo e relações públicas. Era uma tarefa difícil. Eu fui aluno da UEL, trabalhei lá em Londrina e também estudei, fiz farmácia lá no UEL. Eu lembro que eu tinha algumas aulas ali perto do centro de comunicação e realmente não devia ser muito fácil na ditadura, né? Sim. Ter ali a implantação de um curso tão aberto, tão relacionado com a comunidade, tão atento a todos os movimentos que são os movimentos sociais. Sim. Né? É porque eu, como não era formada em jornalismo, eu tive que fazer 12 disciplinas em menos de um ano no curso de jornalismo da ECA, né, Escola de Comunicações e Artes, para poder iniciar o mestrado. E aí eu fui aluna, eu fui monitora dos professores, enfim, eu tinha que absorver tudo muito rapidamente. E chegando em Londrina, quem foi fazer o curso de jornalismo? Alunos que, na verdade, eram profissionais antigos já na área de jornalismo. E, claro, que eles, na época da ditadura, são os que mais se manifestavam. Então, eu ficava sempre o reitor querendo cobrar quem eram os alunos que foram para a manifestação. Foi um processo bastante difícil, mas acho que eu fui muito diplomática, né? Eles vinham com as fotografias, auréolas na cabeça. Você conhece esse aluno? Você, como você tem uma memória boa, você deve conhecer todos os alunos. E perguntava os nomes. Falei, não, ainda não gravei os nomes, porque era uma forma de não estar denunciando individualmente cada aluno. Então, foi um processo dolorido, difícil. Mas acho que passamos por isso e demos conta. E você tem uma das características bastante marcantes, que é uma característica muito diferente da minha. Eu não memorizo o nome, eu sei que você memoriza muito. E dessa fase, o que mais influenciou a sua trajetória profissional? Eu acho que, não só na época do início da profissão, mas eu sempre fui líder estudantil.
Líder estudantil no sentido de assumir já trabalhos comunitários. Eu sempre fui estagiária do Departamento de Economia Rural. Então, projetos na área rural com produtores, eu participava em todos. E isso acho que me ajudou, me amadureceu bastante, porque eu saí realmente do sítio, eu fui criada, educada em escola rural. Então, imagine, depois eu fui para o Colégio Londrinense, em Londrina, mas foi um processo difícil. E entrei sem vestibular, sem nada na USP. Então, caí na Exalc, que é realmente um movimento estudantil muito forte, tá? Mas eu sempre ocupei o papel de liderança e de querer praticar. Já naquela época, eu acho que pela minha própria criação, eu já queria fazer a prática, queria ir para campo. E essa coisa de escrever em jornal semanal, era um jornal nipo brasileiro, jornal paulista. Era dirigido para jovens da área rural, mas jovens de origem japonesa. Então, a missão também era difícil, porque eles tinham uma formação diferente, né? Disciplina, hierarquia, o coletivo muito forte. Então, eu acho que foi um aprendizado muito grande. Luzia, e a disciplina de comunicação rural que você acabou ministrando, ela evoluiu para a comunicação comunitária, trouxe inovações importantes. O que a motivou a incluir essas áreas no curso da UEL? É o seguinte, Londrina era a sede da Embrapa Nacional de Soja, que foi criada em 73, o IAPAR, Instituto de Pesquisa Agronômica do Paraná, e a Emater muito forte. Eu achei que curso de jornalismo de uma universidade pública situada numa região agrícola, ela tinha que ter comunicação rural. E nós criamos a disciplina com a ajuda do Rui Fernando Barbosa, que era editor-chefe da revista Realidade, que foi um sucesso no Brasil. O Rui estava recém-contratado na UEL também junto comigo. E nós fazíamos um mestrado, nós viajávamos para São Paulo, era o mesmo orientador, professor Dr. Hiroshi Saito, e a gente fazia todos os trabalhos juntos. E aí resolvemos criar a disciplina de comunicação rural. E ela foi assim inovadora em termos de Brasil. E nossos alunos formavam e iam para a Emater, iam para as cooperativas agrícolas, que no Paraná são muitas. Então, a gente achou que a universidade devia ser a retaguarda de estar pesquisando e dando novas teorias ou novas linguagens, novas formas de fazer jornalismo para futuros jornalistas. E aí nós sediamos 2 grandes congressos nacionais de comunicação rural em Londrina. Então, sempre o trabalho era conjunto com a Embrapa, Centro Nacional de Soja, IAPAR e Emater. E foi assim Londrina foi referência nacional em extensão, em comunicação rural. E aí você pergunta da comunicação comunitária. Chegou um período que, em 98, nós achamos que não havia mais essa dualidade rural e urbano. E aí criamos a comunicação comunitária, que servia tanto para o rural como para o urbano. E foi assim muito bem recebido também, porque não era uma disciplina em todos os cursos de jornalismo e relações públicas. E começamos a formar profissionais para trabalhar jornais comunitários, relações comunitárias. E disso saiu muitos profissionais trabalhando com jornal de bairro, jornal comunitário, rádio comunitária e tudo mais. Então, Londrina, a UEL sempre foi referência, justamente porque a gente estava preocupado onde a UEL estava realmente localizado, qual era o entorno, essa preocupação. E aí fazíamos pesquisa para testar novas linguagens para o jornalismo rural, para o jornalismo comunitário. Então, nós criamos o jornal Terra e Gente, que era para comunidades, e foi um sucesso. E era a época da efervescência dos movimentos estudantis. Então, nós pegamos bons alunos, porque, claro, essas lideranças estudantis, eles eram muito bons.
Tá? Eles poderiam estar contestando e tudo, mas eram excelentes profissionais. E eles vieram comigo para fazer esse jornalismo rural, jornalismo comunitário. Então, esse jornal Terra e Gente foi assim, mas foi cassado, porque nós testávamos a linguagem nova, então a gente achava que o produtor rural tinha que pensar quando lia o jornal e não dar a receita pronta, só chapa branca, tipo, só a posição do governo. A gente dava as várias posições na mesma matéria. E aí o produtor falava, puxa, mas vocês dão dor de cabeça, porque eu tenho que conversar com liderança para saber exatamente como me posiciono. E esse era o intuito, era no sentido dele questionar, dele pensar, dele ser mais crítico e não simplesmente assumir tudo como a única verdade. Mas foi uma experiência excelente. Eu acho que aprendi muito na convivência com produtores, convivência com as comunidades. Acho que aí começou toda uma vontade de trabalhar em extensão rural e extensão universitária. Bela história. Hoje, vocês que estão nos ouvindo aqui pela Rádio UniCV, você está ouvindo um projeto que foi feito em várias mãos. Então, nós tivemos a ideia, que já é antiga, do professor Plínio, mas quem está ajudando a operacionalizar é quem domina o assunto, que é a professora Luzia, junto com a Amanda e o Everton, que são aqui colaboradores que estão atrás fazendo toda a parte operacional. Mas a professora Luzia é aí a grande orientadora, mentora de todos que estão envolvidos com a Rádio UniCV. Luzia, você é pioneira quando a gente fala de metodologias para integrar o ensino, a pesquisa e a extensão. Daí, uma pergunta que não quer calar. Qual a importância da extensão para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil? Olha, eu fiz parte, eu brinco que eu sou da época realmente muito antiga. Em 86, eu assumi como pró-reitora de extensão universitária da Universidade Estadual de Londrina. E aí era a época de abertura nas universidades públicas, primeiros reitores eleitos democraticamente. E aí nós organizamos o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, que existe até hoje, muito forte. E eu fiz parte, inclusive, do Ministério da Educação, fui eleita pelo Fórum dos Reitores das Universidades Públicas para representá-los no MEC, para discutir as novas diretrizes de extensão universitária. Porque, até então, a extensão era tida como uma forma de levar a ideologia do governo para a sociedade. E nós achamos que a extensão devia ter um papel mais importante, porque é onde o aluno ia a campo, o professor ia a campo, a comunidade, e aprendia, levava o conhecimento acadêmico e trazia toda a ansiedade, as expectativas e a realidade da comunidade. Então, nós criamos as novas diretrizes da extensão universitária, que é a extensão articula o ensino e a pesquisa. É uma forma de tentar dar essa formação profissional mais calcada na realidade. O aluno não fica só em sala de aula, o professor não fica só em sala de aula. E o professor não fica pesquisando aquilo que ele tem vontade, mas ele vai pesquisar uma necessidade da comunidade, da sociedade brasileira. É uma forma das universidades contribuírem com o desenvolvimento da sociedade, dar uma formação mais real e também uma formação mais cidadã para esses nossos alunos. E aí foi criada a política de extensão e eu consegui colocar em prática tudo isso na UEL. Participei de todos os departamentos, centros acadêmicos, e criamos as novas diretrizes de extensão na UEL. Eu recebi 2 homenagens como destaque em extensão universitária brasileira no Fórum de Pró-Reitores. Então, é uma coisa que a gente assume a universidade, o ensino, a educação, como realmente a mentora, ela vai participar com a comunidade no desenvolvimento da comunidade. E é isso
que nós estamos fazendo na UniCV. E, por isso, a UniCV é diferenciado. E ontem recebemos prêmio de uma Câmara de Vereadores de Sarandi. Nossos alunos, nossos professores, realmente comprometidos com a realidade, tentar diminuir essa distância que existe no país entre as pessoas. Eu acho que a UniCV está fazendo o seu papel e é muito importante nossos alunos realmente conectados e responsáveis realmente para mudar essa realidade. Ontem eu estive lá na Câmara Municipal de Sarandi, a menção honrosa que foi proposta pelo vereador Balaco. E, assim, é uma emoção você receber uma menção honrosa representando a instituição. Nós estávamos os dois ali, subimos ao palco, tivemos a oportunidade de falar e depois fomos tirar foto com os professores, coordenadores e alunos. Realmente eles estavam assim, missão cumprida. A missão que foi dada, ela foi cumprida com louvor. E realmente é uma forma de unirmos o saber teórico com o saber prático e fazer, então, aí essa intervenção na comunidade. Luzia, você passou por diversos cargos na vida acadêmica de liderança. Então, chegou primeiro implantando um curso com 22 anos na UEL, depois você também foi pró-reitora de extensão, foi também vice-reitora da UEL, uma universidade que é referência no Brasil todo. Quais foram os desafios que você enfrentou quando estava como líder nesses diversos setores educacionais? Olha, eu assumi esses cargos muito jovem e também primeira Nikkei. É claro que eles acham que eu estava lá para defender os descendentes japoneses. E alguns realmente faziam essa pergunta. E eu falava que a pessoa que estava fazendo a pergunta estava com muito mais preconceito do que eu que estava assumindo esse cargo. E eu nunca defendi apenas uma raça ou porque eu sou de origem japonesa. Carrego, sim, na minha formação, vários itens no sentido dessa formação, que é a disciplina, a educação, a resiliência, né? O respeito às pessoas. Eu estive agora quase um mês no Japão e a gente vê tudo isso que realmente a gente herdou, mas nós herdamos as coisas boas no bom sentido de contribuir, não de que a gente tem que defender uma raça ou outra. E, principalmente, tentar fazer com que o Brasil seja melhor e que nós possamos, instituição de ensino, passar realmente no sentido de privilegiar ou dar oportunidade para outras pessoas que não têm a mesma oportunidade. Então, citar um exemplo desse trabalho nosso em Sarandi que você citou agora. Nós já formamos 135 jovens aprendizes de Sarandi que não têm oportunidade de um curso de iniciação à web design, e nós já colocamos no mercado mais de 50. Nós fazemos a diferença, a educação faz a diferença. E os 4 alunos que participam como projeto de extensão e monitores estavam lá, com os olhos brilhando, e tinha muitos alunos, jovens aprendizes, que hoje estão na Santa Casa, em grandes empresas de informática. Corpo de Bombeiros, eu fui lá para resolver uma situação da nossa instituição e estava lá um jovem aprendiz que falou: olha, professor, você lembra de mim? Eu sou formado lá na nossa instituição. Ele falou de nossa, da nossa instituição, pelo Promec, e estou fazendo a DS. E pelo trabalho que eu fiz lá, eu ganhei uma bolsa de 100%. Sim. Isso nós não podemos esquecer, Barbieri. Nós damos 2 bolsas anualmente, então já são 6 alunos, mas fora aqueles que nós preparamos esses jovens aprendizes. Esse ano preparamos 80 para o Enem e vestibular de universidades públicas. Eles pediram, nós fomos dar esse curso. Então, realmente, nós podemos nos orgulhar. Muitos desses jovens aprendizes são nossos alunos, não tinha perspectiva de universidade,
universidade, e hoje eles estão fazendo, porque eles não têm referência na família, nem em ninguém de que devia fazer o curso superior. E acho que nós estamos dando essa oportunidade. Então, veja, a extensão é isso. Nossos alunos comprometidos, formando esses jovens, e nossos professores realmente tendo conhecimento da realidade, trazem para a sala de aula esses conhecimentos, e nós estamos fazendo a diferença através da educação na vida de muita gente. Aqui no UniCV, a frase educação transforma não é só uma falácia. A gente busca colocar realmente em prática por meio de projetos como estes que a gente tem lá na cidade de Sarandi, onde nós estamos juntos com uma ONG chamada de Promec. Luzia, você tem diversos trabalhos aí voluntários e acumulou experiências, acumulou vivência. Como esses trabalhos contribuíram para você chegar a presidente da ACEL em Londrina? Acho até importante você falar o que é a ACEL, porque nós estamos falando para o Brasil todo. E também para o teu maior projeto na ACEL, que é o Grupo de Idosos. Olha, a ACEL é a Associação Cultural Esportiva de Londrina, é o clube japonês, o maior do Paraná, e eu fui eleita presidente há 3 anos atrás, porque eu já venho fazendo trabalho desde 98, eu formei o primeiro grupo de idosos em Londrina, porque eu via os japoneses idosos aparecerem só nas festividades, e foi na festividade quando viram o presidente da República do Brasil e o primeiro-ministro japonês, eles reverenciavam, choravam. Eu falei, onde estão escondidos esses idosos? Aí eu falei, nós no Brasil temos que mudar a cultura do idoso, porque na verdade o idoso no Brasil era tido, em 98 ainda, era tido como uma pessoa que já não servia mais para a sociedade, então ele ficava meio que encostado de lado na própria família e na sociedade. E nós começamos esse trabalho pioneiro. Eu comecei com 350 idosos. Começou com 350? De origem japonesa, porque quando eu chamei, não fui para a imprensa nem nada. Eu pedi para os chefes de kumi. Japonês tem kumis, que são comunidades dentro das cidades. Então, Londrina tem 23 kumis. Eu só falei com os presidentes de kumi. Apareceram 350. Durante 5 anos, eu sempre tive mais de 300. Claro que eles foram partindo, porque eu comecei aceitando só a partir de 65 anos. Aí, Londrina, hoje, tem mais de 12 grupos de idosos da prefeitura. Tem grupos de idosos em todos os setores. E uma vez por ano, eu reúno todos os grupos de idosos na ACEL, na festa japonesa da ACEL. Então, eu acho que isso me levou realmente a ser presidente, depois de 66 presidentes homens, eu assumi. Eu achei que eu ia ter algum problema, porque o japonês é muito machista e tudo, é uma cultura machista, mas nunca tive problema, pelo contrário. Fui reeleita recentemente, e um trabalho assim, eu consegui unir a CEL. A CEL tem 14 campos de beisebol, maior da América Latina, e, inclusive, a gente ganha do Japão, porque o Japão não tem espaço, não tem tantos campos de beisebol. E nós sediamos todos grandes campeonatos. Esse final de semana eu estava com 350 crianças de 8 a 10 anos participando do Campeonato Brasileiro de beisebol pré-juvenil. Então, imagine o que é realmente a CEL, uma referência, e ela tem como uma das metas a disseminação da cultura japonesa. Então, eu presido desde 2022, início de 2022, esse clube. E claro que a gente participa a nível nacional de vários trabalhos de liderança japonesa. E, praticamente, eu vou bianualmente para o Japão, dou palestras em universidades japonesas sobre a manutenção da cultura japonesa e sobre o que os japoneses que vieram de lá e seus filhos, seus descendentes fazem aqui no Brasil. É uma forma deles mudarem até o conceito sobre os japoneses que vão trabalhar como decassegues, né? Então, para mim, é muito importante. Eu acho que eu faço tudo isso porque eu fui realmente formada pela USP em graduação, mestrado e doutorado.
Então, eu nunca paguei uma folha de papel. E meu pai falava, você deve para a sociedade brasileira tudo isso, você tem que dar esse retorno para a sociedade brasileira. Eu acho que é uma das formas, via extensão universitária, via esses trabalhos realmente que eu faço voluntariamente, como nesse clube japonês. Você está falando da cultura japonesa, eu tive a oportunidade de conhecer o Japão em 2022 e para mim foi um choque cultural, porque realmente ali a gente tem a disciplina, Sim. a hierarquia, a tradição, o respeito. O que isso tudo, esses valores da cultura japonesa, influenciaram na sua vida profissional? Eu fui educada, eu tive sempre avós e meus pais, né? Meu pai, um pioneiro, imigrante que veio com 7 anos e foi para meio da roça, cortar mato e plantar café. Então, a vida toda, só que o momento que ele decidiu ficar no Brasil, ele decidiu dar educação para os filhos, que era a prioridade número 1. Então, vivendo na roça e estudando só até 3º ano, minha mãe também até 3º ano primário, antigo primário. E eles, por 7 filhos, deram graduação em escolas públicas e pós-graduação. Então, eu acho que é uma coisa que a gente carrega muito, né? E essas minhas visitas ao Japão, eu também aprendo muito, né? Porque é um povo que respeita o outro, respeita o idoso, são educados, né? Você viu que lá tudo funciona, Sim, você tudo não funciona. vê um lixo e os metrôs atrasam 1 minuto, pedem desculpa no alto-falante pelo atraso. Isso Realmente. Então, eu acho que aprendo muito e a gente carrega, né? Queira ou não, você carrega realmente esses traços da formação. O respeito. Jamais a gente decide no calor da emoção, a gente deixa passar e você tem as metas, você tem os objetivos e vai em frente. Então, eu acho que a gente carrega muito, sim. E tudo isso que você falou, uma coisa que me chamou a atenção, como eles são apegados ao papel. Nós fomos fazer uma visita no banco com o Luiz Agita, que é o presidente da cooperativa de crédito aqui de Maringá, o Cicobi, e nós fomos entrando na agência. Uma coisa que chamou muita atenção para nós, que a gente não tem mais aqui, era uma fila de caixas, atrás um balcão com um monte de papel e atrás auxiliar do caixa. Então, chegou algum cliente, ele pegava lá, pedia para o auxiliar, que buscava um papel e entregava, né, para o cliente. E uma outra coisa também é que eles são apegados, né, no cartão de visita. Sim. Levei um monte de cartões de visita, levei acho que 100 cartões e Acabou. nós vamos entregando. Existe um respeito na hora de entregar o cartão Sim. de visita e um respeito na hora de receber. Eles Sim. valorizam muito o cartão de visita, né? Olha, o Japão é um país de tecnologia, mas eles continuam muito apegados a esse papel. É que eles são assim muito respeitosos. Esse negócio de cartão de visita é porque eles querem saber quem é você, em termos de hierarquia, em termos de pessoa, porque se você ocupa um cargo, você tem a sua importância. Então, eu devo respeitar você antes de mais nada. Entendeu? E eles entregam o cartão baixando a cabeça, no sentido realmente de respeito, né? E uma coisa que eles respeitam muito, você foi representando uma instituição de ensino. Sim. A educação lá é em primeiro lugar. Se tiver um vereador e um professor, o professor é mais importante do que o vereador. Sim. Então, eu fui muito bem tratado por ser reitor do UniCV. Muito bem tratado. Então, por exemplo, eu vou sempre para dar palestras. Mesmo nessa viagem minha de passeio, de férias, eu estava 3 anos sem férias, tirei férias, fui para o Japão para descansar. Aí, quando eles souberam, me convidaram para dar palestra, já tinha passagens, hotéis reservados em Okinawa. Então, veja, em aeroportos, eles não perguntam nada. Se você é professor,
você é uma autoridade. Professor lá é respeitado como uma autoridade. Quem organiza todas as festas no Japão para jovens? São as escolas. Então, o Japão tem uma festa tradicional, que é feriado nacional, o dia da maioridade. Quando o jovem completa 20 anos, as escolas chamam todos que estão completando 20 anos, todos, não importa que classe você é, onde você mora, vocês são convidados para completar. Agora, você é cidadão japonês, você deve também ao seu país. Não é mais apenas o jovem com nome, sobrenome, que pertence a uma família. Você é um cidadão japonês. Veja a responsabilidade das escolas. As escolas convidam e vão todos, não importa de que classe ou onde você mora. Todos. E as famílias vão juntos, e depois dessa festa, dessa sessão solene, que as escolas, a secretária da Educação comanda, eles vão fazer o piquenique com as famílias nos jardins da prefeitura. É uma coisa linda. E as meninas vestem kimono e os meninos também vão a caráter. Eles alugam as roupas e não tem essa, fulano mora em tal bairro ou é de filho de um empresário. Não tem diferença nenhuma. Então, isso é muito bonito, e o professor, quando o aluno entra na sala do professor, tira o calçado, tá? E quando o professor entra em sala, o respeito que eles têm. E isso tudo, claro, está na formação, entendeu? E nós aqui, professores, muitas vezes são agredidos, enfim. Então, a diferença começa aí. A importância da educação, a importância da formação, a importância do papel do professor. Realmente é uma cultura diferente da nossa. Infelizmente, aqui o professor não é respeitado. Não. Nós temos que trabalhar para recuperar, né, essa reverência que nós temos que fazer ao professor. Luzia, está chegando ao fim, nossos programas são de 30 minutos somente, mas eu acredito que você vai ter que voltar aqui, vamos ter que gravar um segundo momento para você falar um pouco dessa cultura japonesa, das suas viagens para o Japão e também do convênio que nós estamos assinando com a Universidade de Okinawa. Sim. Acho que vai ser importante a gente marcar um outro bate-papo como este. Mas, Luzia, estamos chegando no final. Eu gostaria que você desse um conselho. Que conselho você poderia dar para o nosso aluno que está aí nos assistindo ou nos ouvindo e que deseja seguir uma carreira com paixão, com impacto social e comprometimento com a comunidade? Como você disse, nós devemos muito para a comunidade onde nós estamos. Então, que conselho você daria? O conselho que eu daria para vocês, jovens, hoje, vocês têm oportunidade via ensino à distância. Essa oportunidade não é em todos os países, não é para todos. Então, venha fazer um curso superior, mas faça um curso que você realmente goste. E aí você vai se entregar de paixão. E alunos do ensino à distância têm um comprometimento maior com a sociedade. Isso a gente nota com a comunidade que ele vive. Então, alunos de escolas particulares, eles são oriundos dessas comunidades. Então, eles se comprometem mais. Nós temos alunos de educação física, todos do ensino à distância, que participam dos nossos projetos sociais. Então, é um comprometimento porque ele é oriundo dessa comunidade. Então, venham todos fazer o curso, tá? E é importante que você escolha aquilo que você gosta. E para os gestores de polo também, convidem esses alunos, porque esses jovens, né, que ainda não são alunos, para fazer o curso. Realmente, a educação faz a diferença. Nós estamos vendo que alunos que têm o diploma superior, ensino à distância ou presencial, ele tem outra cabeça, ele tem outra mentalidade, porque, claro, ele evolui. Então, sejam todos bem-vindos ao UniCV. Nós fazemos questão de dar essa formação para vocês. Luzia, obrigado aí pela oportunidade de ouvir, contar
você contar para nós toda essa história e com certeza vai impactar a vida de muita gente. Obrigado. Olá, sou o professor José Carlos Barbieri, estou encerrando mais um episódio do Poder e Educação. Curtam, compartilhem e assistam os nossos programas que são transmitidos pela rádio UniCV e também pelo canal da nossa instituição, canal UniCV no YouTube. Até o próximo!